Boa noite. Estamos aqui diretamente da casa de Saulo Firmo para entrevistar eles. E hoje é dia 27 de agosto de 2013. Corta pra mim. Olha lá, tá vendo? Opa, tudo bem? Ô, Pedro, isso aqui. Boa noite, meu Boa querido. noite, Tudo bom? tudo bem com Tranquilo? você? Joinha? Beleza? Prazer Ah, recebê-lo aqui. Oi, prazer é todo Depois meu. de um dia de trabalho, Vim te cansado, entrevistar. muito cansado. Tá tomando um cafezinho aí? Tô tomando um café. Joia. Faz umas perguntinhas básicas aqui pra você, mas é só alegria. Beleza? Cadê? Thiago? Boa noite, primeiramente. Boa noite, É um boa prazer noite. imenso mesmo eu estar aqui entrevistando nossa humilde impolutez. Estamos entrevistando Sal Firmo. Corta pra ele. Isso. Corta pra mim de novo. Ele trabalha de tabelião. E vou fazer umas perguntinhas básicas aqui. Sim, Tá? sim, sim. Que motivo levou você a seguir essa profissão, Sal Firmo? Na verdade, eu tentei várias carreiras assim na minha vida, né? Tentei num dado momento, tentei ser drag queen, não deu muito certo. Correto. E aí tentei ser músico, também não tá dando muito certo. Deu muito lucro, não? Não tá dando muito certo e passaram até um pouco de pó na minha cara pra fazer essa filmagem. Mas, na verdade, eu me formei em Direito, assim como meu irmão também, né? Nós vamos chegar nele daqui a pouco. Sim. Nós dois somos formados em Direito. E tanto ele quanto eu, nós somos aprovados na OAB, né? Ordem dos Advogados do Brasil. E, na verdade, o que acontece é o seguinte. Eu tive a possibilidade de assumir, juntamente com um amigo meu, né, Alessandro Esquerdo, o tabelionato de notas, né, o segundo ofício de notas de Carlos Chagas. E que na verdade é uma atividade extrajudicial. E extrajudicial por quê? Porque é uma atividade onde a administração pública é entendida enquanto tribunal de justiça, ele concede a um particular a execução de determinado serviço, né, para melhor operacionalização. E em razão de eu ser hoje tabelião do segundo ofício de notas, tabelião substituto, eu não posso advogar, só vou poder advogar quando eu sair do tabelionato. No entanto, eu já sou aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil. E respondendo sua pergunta, vem diretamente do direito, porque é uma profissão totalmente relacionada ao mundo jurídico, né? É necessário que você tenha entendimento acerca de direito de família, direito de sucessão, né? Porque a gente faz inventário, nós fazemos divórcios, nós fazemos transferência de propriedade, né? Essas escrituras públicas, então você tem que ter conhecimento acerca de direito das coisas, né? Direito obrigacional e consequentemente você também tem que ter um conhecimento acerca do direito penal, né? E constitucional, assim, enfim, ela é totalmente relacionada à ordem jurídica, né? O aparelho jurisdicional como um todo. Muito bom. E você acha que sua profissão é bem valorizada e disputada no mercado de trabalho hoje em dia? Veja bem, eu diria que a função de tabelião, essa atividade de tabelião, ela é uma atividade extremamente disputada. Praticamente todo mundo quer ter um cartório. Essa é a grande verdade, né? Vou montar um pra mim. Pois é, você me contrata para ser seu funcionário. Valeu. Quando você montar Não. Futuramente Mas você não dá pra O montar, quê? né? É verdade que não dá pra montar, né? Porque Não é assim só querer montar. você só consegue ingressar nessa área quando você é aprovado no concurso público, né? Então tem uma série de provas, são 5 etapas. Você tem prova objetiva, né? Que as pessoas falam, prova de marcar, é a prova objetiva. Você tem uma outra etapa com prova subjetiva, que é aquela questão para dissertar aberta, né? Isso. Depois você tem uma prova, hoje você tem uma prova oral, né? Tem prova de título, depois eles fazem uma análise da vida do cidadão para ver se ele consegue se encaixar naquele sistema. E a grande verdade é que a função de tabelião, assim, o pessoal fala dono de cartório, ela tem um retorno financeiro bem interessante. Talvez não aqui, né? Porque a gente vive uma realidade diferente. Mas, pra você ter ideia,
o último concurso que teve agora, o segundo ofício de notas de Belo Horizonte, ele ficou vago porque o tabelião faleceu, e é um cartório que movimenta mais de R$ 1 milhão por mês. Então, assim, o nosso aqui está muito longe dessa realidade. Mas eu não reclamo, não reclamo disso. Não. Então, eu sinto que é valorizado, porque a gente tem uma autonomia, a gente tem fé pública, né? Então, o que a gente fala, o que a gente diz, é mais verdade do que outras pessoas falam, né? Mesmo sendo uma presunção relativa, né? Mas é mais verdade que as pessoas falam. E é uma função que eu vejo como sendo, além de precípua, ela é muito boa, né? Há uma fiscalização muito grande, né? Hoje, nesses cartórios todos. Isso. Mas ela é bem agradável do ponto de vista retributivo, financeiro, quando eu falo sobre não vamos chegar nessa pergunta do financeiro, você acha que não? E futuramente, você pretende mudar de profissão? Pretendo, porque na verdade eu sempre digo para as pessoas assim, a gente tem que ter um bocado de sonho, né? Sonhos tem que ter um bocado. É demais. Porque se você tiver um só sonho e se esse sonho não der certo, você fica frustrado. Então assim, a gente tem milhões de sonhos, né? Milhões de sonhos. E aí eu pretendo advogar ainda um dia, e para advogar eu tenho que sair do tabelionato, né? E para que eu possa advogar, como há um impedimento, o regimento da OAB é claro, o tabelião não pode me impedir de advogar, não só o tabelião, o regimento é claro, o policial na ativa não pode, aqueles que compõem a mesa do legislativo, né? Salvo os suplentes, etc. Os gerentes de aduana, gerente de instituição financeira mesmo que privada, então tem algumas pessoas que têm impedimento, né? Então eu sou impedido hoje de advogar. Mas a pretensão seria essa, né? Seria essa. E também, quem sabe, um dia eu possa dar aula em faculdade de filosofia do direito, né? Que é uma coisa que me interessa muito. Você sabe que filosofia é uma coisa que me interessa. Sua paixão. Eu não tenho garras, né? Mas tudo bem. Entendo o seu elogio fera como sendo algo benéfico minha pessoa. Você acha que não? Você acha que eu ia falar uma coisa para te desmoralizar? Você acha a sua profissão muito cansativa, Sal? Enfim, não. Essa atividade, ela não é cansativa. Ela não cansa, né? O que é ruim dela é porque ela é rotineira. É sempre a mesma coisa, né? Ao contrário da própria advocacia, né? Que você sempre tem alguns elementos novos, né? A atividade extrajudicial de tabelião, ela é uma atividade rotineira. Então, assim, todos os dias, lembrando que existem várias serventias, a gente chama de serventia, né? Você tem a serventia de registro civil de pessoas naturais, você tem a serventia de protesto, serventia de registro de imóveis, serventia de notas, né? Então são várias serventias. E então, assim, a serventia de notas, por exemplo, todo dia eu faço, dependendo da rotina, 30, 40 reconhecimentos de firma, que é dar veracidade à assinatura de alguém. Então você carimba, põe um selo, carimba e diz aquela assinatura é verdadeira, né? E eu faço uma autenticação, digo que aquele documento é idêntico ao original, carimbo, então faço a escritura, é a mesma coisa, a procuração é a mesma coisa. Então, assim, ela não cansa. Já a docência cansa, né? Cansa. Mas não é cansativa, é rotineira. Cada dia é um novo dia e você sabe que vai fazer as mesmas coisas do dia de ontem. E como já disse Heráclito, né? Tudo flui, não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. Panta rei, né? Tudo flui, todo dia a mesma coisa. Né? O movimento se repete. Em perpétuo móvel, é a mesma né? rotina. É rotineiro, não é cansativo. Nós vamos fazer a pergunta que você quer de salário. Salarial. Você se sente satisfeito com o salário que você recebe? Do tabelionato, sim, não reclamo, não tem que reclamar. Você acha que o valor que você recebe valoriza o seu trabalho?
Então, a questão toda, assim, a gente não pode nem falar em valor, né? Posso ficar aqui mais perto de você? Pode, assim, e calor humano é uma coisa muito boa, né? Assim, gente. A gente não pode nem falar, assim, em valor, e tá satisfeito ou não, porque é muito paradoxal, assim. Eu tava te falando, eu tenho um cartório de notas hoje aqui, né? O segundo ofício de notas, tabelionato. Então, meu cartório, ele movimenta, por exemplo, dentro do padrão normal dele, ele movimenta 10, 12 mil reais por mês, né? E aí a gente trabalha com meação, 50% para mim, 50% para Alessandro. Metade. Mas tem meses que ele vai a 20. Esse mês agora, por exemplo, ele está anunciando 23 mil, 24 mil reais. Mas tem meses que... Isso bruto. Depois você tem que vir fazendo o líquido, né? Porque uma parte de cada ato que você faz, ele vai para o Estado, né? Uma vez que a atividade ela é do Estado, ele concede para um particular através de concurso público. Em razão do mandamento da Constituição Federal, né? Que ingressa em administração pública direta ou indireta, depois de 88, mediante concurso público. Mas, assim, existem meses que são ruins. Como a advocacia. Tem meses que você vai no pico e tem meses que você desce. E é diferente porque quando você vai num tabelionato feito, já fui em Belo Horizonte, o próprio segundo ofício, você tem que pegar uma senha, de repente, para ser atendido 2, 3 dias depois. Porque é muito movimentado, tem guichês de banco, são tabelionatos que movimentam mais de 1 milhão. Então, há essa diferença, né, de demanda, né? Então, a demanda aqui ela é um pouco menor. Mas, em compensação, a gente também tem um padrão de vida mais tranquilo, né? Mais razoável. Dá pra levar com o dia. Dá, eu não reclamo, não. Eu consigo comprar até cuecas, olha só. E é bonita você dela, né? Você não é de presente? Sim, eu faço questão de dar. Eu acho que não vai servir, vai cair, Não, né? Se aqui. tiver suspensório, acho que fica, né? Não, mas eu tenho um cinto aqui forte e bom, viu? Tô vendo. É chique. Lembra muito aqueles dos pastores, né? Corta Não pro é? cinto. Lembra muito Corta aqueles de pastores? Não, Você é de algum ministério? eu sou A igreja tá indo bem? Falando em nem um pouco pra dizer, não, uai. Falando em dinheiro, Não, né? não, uai, Essa igreja tem bem. Terno italiano, pô. Tô vendo, um belo corte até, né? Armani, deve ser no mínimo Armani. A barca de mais mal não vou fazer propaganda, nós não estamos ganhando, né? Mas, brincadeira vai, brincadeira vem, mas bora continuar aqui focando no assunto. Em sua carreira, você já se passou por algum momento assim que ficou marcado na sua profissão? Marcado? Isso, alguma coisa assim que... engraçado. Rapaz, olha só, não, sempre, aí sempre acontece, né? Sempre acontece, né? Assim, questão vernacular, né? Por exemplo, eu fico segurando para não rir quando alguém chega ao cartório e fala: vocês autentificam documento? Aí eu falo: sim, a gente autentica documento. Isso é engraçado, né? Mas aí, assim, situações extremas também de você pegar o cara e botar pra fora, porque o povo tá brincando mesmo. Esse pedaço da fazenda vai ser meu, e se não for meu eu vou te matar, e porra, nem enterraram ainda o defunto. Tá doido, o povo já tá querendo arrancar. Eu digo: olha, você vai embora daqui, você sai do meu cartório, eu não te quero aqui. Então tem esses extremos, sabe, assim, de você ter que usar visa absoluta e visa compulsiva, é tipo, né? aquela encenação, vamos fazer encenação? Podemos. Vamos fazer. Não, fica sentado aí. Você é o açougueiro. Sim. Você é o açougueiro, me acompanha, corta pra mim. Corta pra minha mala no chão. É minha mala, tá bom. Foca de mim. Corta pra mim. A irada? A situação não, engraçado. Foca pra mim de novo. Aí chego no açougue. Chega. Boa noite. Não, boa tarde, que não funciona no açougue de noite, né? Você tem carne? Não, a gente tem lancha, a gente tem telescópio. Se eu quero levar um telescópio... Mas não sabia, né? Ultimamente tá vendendo isso no açougue. Estamos vendendo. Oh, que maravilha. É uma sucursal do Walmart. Oh, então tá maravilha. Vamos fazer encenação agora do nervoso? Nervoso. Foca de mim, corta pra mim. Isso, né? Sim. Ô, velho, qual é, pô? Tem uns homens lá na fazenda lá e tal, não sei o que, e tá querendo roubar as fazendas de mim, não. Mas eu... É assim que se tira a pessoa do cartório, bicho, ó pra você ver. É desse jeito que a gente faz. Tudo bem, né? Corta pra 18.
Corta pra mim, Percival, corta pra mim. Você gostou? Percival, você gosta do corta pra mim? Percival, você gosta do corta pra mim? Mas já tá bom, tá bom. Vamos pro próximo. Olha a velocidade do trabalho, Não, mas né? Do esse, trabalho. nós acabamos de fazer a ensinação do quê? Saulo Firmo pode, se passa e vai se passar em vários momentos. E a gente tá aí pra enfiar a mão, se for preciso, né? As ensinações você. Dentro do meu trabalho, Você né? joga o peso Dependendo do meu direito, aquelas fotos lá no fora. meu direito. Bora. Então, bora aqui. Aqui, você trabalha em parceria, ou em grupo, sozinho, como é que Não, é? somos dois, né? Eu e Alessandro. Alessandro Esquerdo, irmão de Lísia, Você, conheço. vice-diretora lá do Nosso Souza Norte. vice-diretor do Geral Souza Norte. Trabalhamos juntos. Inclusive, é interessante, nós dois fizemos vestibular no mesmo ano. Consequentemente, estudamos juntos, formamos juntos e entramos no cartório no mesmo tempo. Correto, bom demais. No começo, assim, que você falou, eu vou seguir direito e tal. Aí, sua família aceitou esse trabalho que você segue hoje? Não, sim, principalmente tanto em relação a mim quanto a meu irmão, meu pai e minha mãe, eles são maravilhados com essa coisa de nós dois termos feito direito, né? É uma profissão séria e tal, né? Ele era menorzinho, agora você pode ver que ele tá mais expansivo, né? Mas em sabe questão por quê? de Você idade. quer saber por que eu fiz direito? É porque já era grande, né? Eu já era grande, eu vou fazer direito, porque aí eu sendo grande e tendo feito direito, aí ninguém vai querer se meter comigo. Ai, meu erro. Eu posso tirar esse terno aqui? Eu acho que pode, eu acho que Tá pode. calor. Quando eu te vejo, eu esquento. É mesmo? Olha. Mas o meu corpo não sente atração pelo seu. Oh, meu Deus, Olha a pega aí. censura, rapaziada. Joga Meu pra lá. corpo não sente atração Tá pelo bom. seu. Tá ótimo. Ai, tá calor. Daqui a pouco eu arranco essa gravata também. Vou voltando um pouco aqui. Alguma vez aqui. Essa aqui é boa. Boa, essa é boa. Eu gosto das boas. É boa. Eu gosto das boas. Alguma Prefiro vez. as boas do que as ruins. Não, com certeza. Olha, deixa Já eu viu o trocadilho? Eu não aguento olhar isso aí, só olhar seu. Tá sentindo calor. Vai ficar nu? Daqui a pouco vamos Daqui a nessa. pouco você vai ficar Não, nu, mas cara. vai tá ótimo. Alguma vez já deu aquela vontade de você sair do seu emprego por algum motivo? Não, nunca tive esse problema. Levou numa boa? Não, nunca tive isso não. De forma alguma. Pra mim tá tranquilo assim. Deixa eu cansado hoje, porque tem muita coisa, né? Na verdade a gente faz muita Acumula coisa, assim, né? uma atrás da outra. Mas não. Então, beleza. Essa pergunta aqui é pra fechar com chave de ouro. Ah, é? Você vai gostar dela. O Pode ir. Percival não vai Co- trazer corta a pra chave mim. de ouro pra gente, pera. não? Cadê? A Nós chave vamos de ouro? focar, Thiago. Eu achei que o Percival vai trazer a chave de ouro. Não, chave de ouro. Tem alguma chave? Tem chave? Tem não. Depois nós corta pra chave. Cadê? Vai que a gente tem uma chave aqui, né? Tem uma chave, tem um bocado de chave aqui, cara. Ih, cara, fechar com chave. Chave de Mas ouro. a chave é prata. Não vamos Mas- fechar com chave. Não. Vamos imaginar que é o Fantástico Mundo de Bob. Vamos imaginar e que essa chave chave é de ouro. Correto? Tá focado? Foca na chave. Baixar, Então, vamos fechar com chave de ouro. Vamos fechar com chave de ouro essa nossa grande entrevista com o Saulo Firmo, nosso querido. Toma aqui, segura a chave. Chave de ouro. Corta pra ele. Corta pra mim. Agora corta pra ele de novo. Agora corta pra mim que eu vou fazer a pergunta. Ultimamente, dentro de Carlos Chagas, vários profissionais em várias áreas estão se mudando da cidade para aperfeiçoar e melhorar seu profissional. Por quê? Você acha que Carlos Chagas não tem estrutura financeiramente e nem profissionalmente para crescer? Qual a sua opinião? Essa pergunta sua, ela tem uma demanda assim, muito complexa, assim, uma pauta bem ampla, na verdade, né? Correto. Porque a primeira coisa que a gente constata aqui, a gente já vem falando sobre isso aqui, sobre outras questões, então vou tentar fazer uma analogia, que é a questão geográfica, né? Então, geograficamente, a gente é um pouco limitado. E quando eu falo de questão geográfica, veja bem, a gente está aqui longe da BR-116, a gente está aqui do lado do Espírito Santo, próximo da Bahia, e eu não vejo, não consigo visualizar Carlos Chagas como um local de expansão. Eu não consigo visualizar.
expansão paisagística, urbanística, não Em consigo todos os visualizar. sentidos. Não é uma visão pessimista, né? Nem um pouco maniqueísta também, né? Só sinto que essa questão geográfica atrapalha um pouco tudo isso. E nós temos um terrível problema aqui, que é o fato de ser uma cidade ainda com um ar de coronelismo, essa coisa do latifúndio, né? Isso, ao meu ver, é um problema. Exato. Não que o fazendeiro em si seja um problema, né? Ou debater que o eucalipto seja um problema. A questão toda é o seguinte, que a forma, a cultura, quando falo cultura, a atividade, essa atividade que é feita aqui, que é a base econômica da cidade, ela é uma atividade que não agrega um percentual maior de mão de obra, né? Ou seja, ela não proporciona uma gama mais expressiva de trabalho. Então, assim, a gente sabe perfeitamente que um determinado fazendeiro que tem aí, enfim, 1.000 alqueires de terra, 500 alqueires de terra, ele tem 2, 3 funcionários para tomar conta de boi. Então, você tem um êxodo, assim, essa saída das pessoas daqui, também pela questão não só para buscar especialização, mas porque elas imaginam que longe daqui, ou num grande centro, terão uma vida mais tranquila, mais confortável. Afinal de contas, todo mundo quer um pouco mais de conforto. Quem não quer? Do ponto de vista da profissionalização, isso é fato, não se pode discutir. Aí a gente tem outra demanda pública aí, né? Que é a inexistência de setores que possam aprimorar esses conhecimentos. Alguns conhecimentos que já estão ali prontos, mas precisam ser potencializados. Sim. É difícil hoje para você conseguir fazer um curso de mestrado em determinada área, você não consegue fazer, né? Tem que se deslocar. Sim, tem que sair. E o grande problema, na verdade, não sinto que o problema do ponto de vista da parte intelectual seja essa necessidade de se buscar um pouco mais de conhecimento. Eu acho que se tiver que sair para adquirir isso, e se é um desejo individual ali, eu não vejo isso como um problema, né? Vejo um problema sim, o fato de a cidade não ter essas propostas, né? A cidade não ter uma estética diferente do ponto de vista cultural, a cidade não tem uma estética... Uma coisa que chama a atenção da pessoa. As narrativas aí, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, são muito limitadas, assim, espaços para as pessoas se divertirem, né? Locais para as pessoas se encontrarem são muito limitados, né? Mas essa coisa de sair daqui para buscar um conhecimento fora, enquanto a gente não tem, isso tem que ser resolvido. E como é que a gente resolve agora? A pessoa realmente tem que ir e buscar esse conhecimento. O problema todo é quando o indivíduo ele adquire um percentual maior de conhecimento, se o sujeito chega a ser um mestre em determinada área, ou doutor em determinada área, ou pós-doutor, ele acaba tendo uma opção de trabalho melhor em outros centros, né? Em outros centros. E aí ele acaba não voltando para aqui. E aí você tem aquele profissional que está no limite ali e que hoje tem que fazer uso, sim, das redes, né? Obviamente que você não vai conseguir se tornar um arquiteto na rede, mas você vai aprender coisas básicas de arquitetura, né? Você não vai conseguir ser um engenheiro usando a rede, mas você vai conseguir saber fazer como é que você mexe com o encanamento ali, uma coisa e tal. Você não vai conseguir ser não médico. É a mesma coisa de você fazer isso pessoalmente. E outra coisa, não tem isso que está tendo aqui agora, por exemplo. Quando você faz uma faculdade EAD, né, à distância, ou quando você busca conhecimento na rede, né, por exemplo, a questão da própria medicina, assim, você não vai conseguir ser um médico, não vai ter um registro, porque você pesquisou na rede. Mas a rede vai te proporcionar a linguagem da prevenção, né? Então você consegue obter na rede prevenções, mas você não especializa. E aí o que acontece? A gente tem que pensar em outro detalhe. A questão das demandas, né? Se você tem um cardiologista, Carlos Chagas tem uma demanda para um cardiologista? Um cardiologista é um profissional que ganha muito dinheiro. Sim. E aí a gente vai mais para o espírito, a psique da pessoa ali, como o próprio Sócrates já tinha colocado, né? Assim, tentar entender a psique e a alma do ser humano, isso de dizer assim,
olha, tudo bem, eu sou cardiologista, mas eu vou ficar em Carlos Chagas e vou ganhar menos. Eu vou ganhar, dando plantão ali aqui, vou ganhar 30 mil reais, não sei quanto ganha um médico, desses que trabalham muito. Mas se você é um cardiologista em Belo Horizonte, Valadares, você vai ganhar 60, 70, 80 mil reais. E aí vem essa questão, surge a questão financeira, né? Ou seja, é preciso que as políticas públicas elas tenham um olhar muito cuidadoso, tanto para a remuneração quanto para as condições de trabalho, né? As condições de trabalho, né? E buscar, sim, formas de estar potencializando esses profissionais que já têm um conhecimento, né? Tanto na docência, na área jurídica, nas áreas médicas, né? Nas áreas rurais, assim, os zootecnistas, os veterinários, enfim. Porque, na verdade, toda e qualquer profissão, ao contrário do que as pessoas dizem, ele fala que quem faz direito tem que estudar a vida inteira. Isso é mentira. Quem faz qualquer curso superior, ele tem que estudar a vida inteira. Ele tem que buscar conhecimento a vida inteira. Não é limitado ao campo do direito, né? Atinge todas as áreas, né? Um professor hoje ele tem que buscar conhecimento todos os dias. É inadmissível que um professor tem que sempre estar atualizado ali. Sim, porque dentro da minha concepção, assim, talvez colegas meus vejam isso, mas isso também não importa, é uma opinião pessoal. Diz assim, mas ele fala isso porque eu trabalho, enfim. Isso não me importa, assim, é uma opinião minha. A questão toda assim, é inadmissível que um professor que trabalha esse ano, 2013 pegou uma turma de primeiro ano, um exemplo, né? E no próximo ano ele entra com o mesmo conteúdo, da mesma forma, muitas vezes da mesma atividade avaliativa. Aquela mesma rotina todo ano, aquela então, mesma assim, coisa. Não, porque ele não busca ampliar os seus conhecimentos por uma série de fatores. E falando aí de docência, simplesmente pelo fato de que os professores realmente ganham muito pouco. Paga-se mal o professor. Essa é a verdade, a grande verdade. O professor ganha muito pouco e a gente tem um problema terrível que não entra na mente do aluno, que existem profissionais, né? Existem professores que trabalham manhã, tarde e noite, alguns dão 12 aulas por dia, entram numa sala de manhã com voz e no quarto horário não tem voz e tem que voltar para a tarde. De tarde para forçar. E aquela verticalização, porque o sistema é vertical, alguém que está em pé e aqueles que estão ali, e aquela coisa vertical, ou seja, assim, se você está mais alto, determina que você está num píncaro mais elevado, e assim, e aquele que está de pé tem mais conhecimento. Mas aquele aluno que muitas vezes é uma voz passiva, fica ali 2, 3 horas sem fazer nada, ele volta para casa tranquilo, ele está com o celular vendo Facebook, e o professor está dando conteúdo, e ele não percebe que aquela informação ali que o professor leva para ele, se ele conseguir apreender com 2 S, né, manter, segurar aquilo, vai se transformar num conhecimento. E quando ele usa aquilo, já até corroborando sua pergunta, no sentido de melhorar o lugar que ele vive, né, e a própria vida dele, do outro, isso aí é a personificação da sabedoria, né? Então, vejo que a gente tem um problema, assim, mas não justifica dizer que é sentido amplo, lato sensu, assim, atinge outras regiões, outras cidades, mas a gente tem que pensar no lugar que a gente mora. E a cidade realmente impõe limites mesmo para as pessoas, e é algo que é sintomático já há muito tempo, né? É muito forte. Aí eu te pergunto, você acha isso correto, sabe? Eu acho que a gente tem que dar um abraço, que a única coisa verdadeira nesse programa é um abraço. Pessoal, muito obrigado. E assim chegamos ao fim de uma grande entrevista. Corta pra mim. Foi longa, não foi? Corta pra ele. Corta pra mim? Corta. Você gosta de corta pra mim? E assim chegando ao fim da nossa apresentação. Foca em mim. Tá focado? Assim nós chegamos ao fim da nossa apresentação. O nosso querido Saulo Firmo. E um beijo do Sávio e boa noite. E tchau pra vocês. Pra todos, fiquem bem. Tchau. Fiquem bem. Valeu. Olha,